A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos concluindo, dentro daquela divisão dos judeus, o livro 4, do livro dos Salmos, que vai dos Salmos, nós já falamos aqui, que vai dos Salmos 90 até o 106, tá? Então hoje nós vamos ler os Salmos 105 e 106 para a gente encerrar a nossa leitura nessa sessão, amém? Lembrando sempre que a versão que estamos usando é a Almeida Revista e Atualizada. Vamos lá? Salmo 105. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor do seu poder. Buscai perpetualmente a tua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez e seus prodígios e do juízo dos seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seus servos. Vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, e os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: Dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela, andavam de nação em nação, de um reino para outro reino, e ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. Fez vir fome sobre a terra e cortou os meios para se obter pão. Diante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertavam os grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprisse a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo e, potentando os povos, o pôs em liberdade, constituiu o senhor de sua casa e mordomo sobre tudo que possuía, para o seu talante sujeitar os seus príncipes e aos seus anciãos ensinar a sabedoria. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez de sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou-lhes o coração para que odiasse o seu povo e usassem de astúcia para com os seus servos. E lhes enviou Moisés, seus servos, e Arão, a quem escolhera, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Enviou trevas e tudo escureceu, e Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhe as águas em sangue, e assim lhes fez morrer os peixes. A sua terra produziu rãs em abundância, e até nos aposentos dos reis. Ele falou, e vieram nuvens de moscas e piolhos em todo o seu país. Por chuva deu-lhe saraiva, e fogo chamejante na sua terra. Devastou os vinhedos e as figueiras, e lhes quebrou as árvores nos seus limites. Ele falou, e vieram os gafanhotos e saltões em conta, os quais devoraram toda a erva do país e comeram o fruto dos campos. Também feriu de morte a todos os primogênitos da terra e as primícias do seu vigor. Então fez sair o seu povo com prata, com ouro, entre as suas tribos não havia um só inválido. Alegrou-se o Egito quando eles saíram, porquanto eles tinham infundido terror, e estendeu uma nuvem para que lhes servisse de toldo e fogo para alumiar a noite. Gostei aqui da nuvem como toldo, proteção, que legal, Pediram e ele fez vir cordonizes e os saciou com o pão do céu. Fendeu a rocha e dela brotaram águas que correram qual torrente pelo deserto, porque estava lembrando da sua palavra e de Abraão, seu servo, e conduziu com alegria o seu povo, e jubiloso canto, e os seus escolhidos deu a terra das nações. E a eles se apossaram do trabalho dos povos, para que guardassem os preceitos e lhe observassem as suas leis. Aleluia! Então é mais uma vez um salmo histórico, falando aqui desde a entrada de Israel no Egito, nos tempos de José, a opressão, a libertação, a passagem com eles pelo deserto. Então, lendo os salmos também a gente aprende sobre a história de Israel. Vamos lá, meus irmãos, Salmo 106. Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor e anunciar os seus louvores? Bem-aventurados que guardam a retidão e os que praticam a justiça no seu tempo.
Lembra de mim, ó Senhor, segundo a bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije da tua herança. Pecamos, os nossos pais cometemos iniquidade e procedemos mal. Nossos pais no Egito não atentaram para as suas maravilhas e não se lembraram da multidão das suas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas ele o salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e o secou, e o fez passar pelos abismos, como por um deserto. Salvou das mãos dos que o odiavam, e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não guardaram seus desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediam, mas fez definhar-lhes a alma. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e tragou a Datã e cobriu o grupo de Abirão. Ateou-se fogo contra o seu grupo e a chama abrasou os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram um ídolo fundido, e assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que no Egito fizeram coisas portentosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no mar vermelho. Tê-los-ia exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não houvesse interposto, impedindo que a sua cólera os destruísse. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. Antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Então lhe jurou de mão erguida que os que havia de arrasar no deserto, e também derribaria entre as nações a sua descendência e os dissiparia por outras terras. Também se ajuntaram a Baal-Peor e comeram o sacrifício dos ídolos mortos. Assim, com tais ações, provocaram a ira e graçou peste entre eles. Então levantou-se Finéias e executou o juízo e cessou a peste. Isso lhe foi imputado por justiça de geração em geração para sempre. Depois indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irrefletidamente. Não experimentaram os povos como o Senhor lhes ordenara. Antes se mesclaram com as nações e lhe prenderam as suas obras. Deram culto aos seus ídolos, os quais lhes converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas a demônios e derramaram sangue inocente, o sangue dos seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã. A terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Acendeu-se, pois, por isso, a ira do Senhor contra o povo, e ele abominou a sua própria herança e os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que odiavam, também os oprimiram seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes o libertou, mas eles provocaram com seus conselhos e por sua iniquidade foram abatidos. Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados, e os ouviu o clamor. Lembrou-se do favor deles e da sua aliança e se compadeceu segundo a multidão das suas misericórdias. Fez também que se lograssem compaixão de todos os que levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que demos graças ao seu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade em eternidade. O povo diga amém, aleluia. Então, meus irmãos, mais um salmo histórico mostrando aqui, muitas facetas da história de Israel, as suas murmurações, suas rebeliões, suas ingratidão, mas também mostrando aqui, a misericórdia de Deus apesar de tudo isso, porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.